Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Como vocês estão? Todas boas? Que dia lindo, hein? Meu Deus! Tô aqui no solzinho com o meu pescocinho bem quentinho. Coisa boa. Vamos chegando, vamos chegando. Olha a natureza manifestando. Olha, não escutem, né? Não sei se dá para olhar. Não dá para ver daqui. Os pássaros estão bem loucos hoje. Então vão chegando, chegando. Já vai respirando. Lembrando de respirar, muito importante. Às vezes a gente esquece de respirar, a gente esquece de estar. E esse tempo está nos convidando para estar presentes, estar na gente, estar aqui agora. Então, quem puder parar o que está fazendo, para o que está fazendo. Fecha os olhos, respira fundo. Às vezes é desafiador a gente dar uma desconectada do mundo, mas a gente fazendo um esforcinho, a gente consegue. Respira fundo, vai sentindo os pulmões enchendo de ar. Perceba, perceba o teu coração batendo. Perceba. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia, que não tem fim, e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos. Obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Pai, por ser Pai. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta. Obrigada, Pai, porque hoje é um grande dia. É um dia de celebrar. Não celebrar sozinhas, celebrar juntas. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. Que nós estamos aprendendo a amar, a respeitar, a honrar, a olhar para o mesmo caminho, para a mesma direção. Porque só existe um caminho, uma direção. E quando existem muitas filhas olhando para o mesmo caminho, para a mesma direção, grandes coisas acontecem. A gente não está simplesmente olhando para nós mesmas, nós estamos olhando para um caminho, para a verdade, que traz a nossa vida, que nos dá a vida. Que neste tempo de mesa abençoado que o Senhor já entregou para nós esse dia de hoje, nós sejamos tocadas pelo fogo do Espírito Santo. Que esse fogo queime, assim como esse sol está tocando a minha pele agora, que o fogo do Espírito Santo queime os nossos corações, nos libertando de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos presas e nem percebemos. E a verdadeira transformação, ela nunca aconteceu de fora para dentro. Ela só pode acontecer de dentro para fora. Então, assim como esse sol está queimando aqui, Pai, o Espírito Santo queime, queime verdadeiramente. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Ah, tu já está aqui. Obrigada, Espírito Santo, por nos guiar, nos direcionar, nos ensinar, nos instruir a todo tempo. Que em nome de Jesus, esse tempo seja um tempo revelador. Que nós possamos revelar cada vez mais, manifestar cada vez mais a glória de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos aqui no YouTube também. E vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2. Ah, mas por que a gente vai pular, gente, hoje do estudo de Mateus para Atos 2? Porque hoje é um dia muito especial, gente. Não sei se todas sabem, mas ontem iniciou algo e hoje se encerra uma celebração, uma janela aberta, uma porta aberta, um céu aberto.
Tá tudo aberto hoje. Percebam, estejam presentes. Hoje nós estamos vivendo uma janela muito, muito, muito significativa, o Shavuot, o Pentecostes bíblico. E no Antigo Testamento esse tempo aponta para o Sinai, quando Deus entregou a Torá ao povo. Ali Deus desceu sobre o monte com fogo, voz e aliança. Mas o povo ainda via Deus de fora. Olha, parece até os dias de hoje. Parece até os dias de hoje que as filhas amadas e abençoadas muitas vezes veem Deus de fora. Veem Deus como se ele estivesse fora. Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa filha. E realmente é desafiador a gente acreditar que ele sempre esteve dentro. Porque a gente fica fazendo aquelas perguntas, né? Onde esteve Deus em tal lugar? Onde esteve Deus em tal momento? E ele sempre esteve aqui. A questão é que a gente não estava aqui. A gente estava em todos os lugares, menos aqui. A gente estava no passado, nas coisas que aconteceram, a gente estava no futuro, nas coisas que nem aconteceram, mas a gente nunca esteve verdadeiramente aqui. Ali Deus desceu sobre o monte com fogo, voz e aliança, mas o povo ainda via Deus de fora. A vontade de Deus estava escrita em tábuas. A gente vai ler Atos 2 agora e vai aprofundar o que eu vou trazer hoje aqui, compartilhar com vocês, que foi um estudo que eu fiz e aprofundei hoje pela manhã e senti de compartilhar. Afinal de contas, a gente não pode guardar aquilo que a gente está acessando e vivendo nesse tempo. E não tinha como ser outro dia, tinha que ser hoje. Então, abram as Bíblias de vocês em Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Não é algumas casas, toda casa. Toda casa. Aqui, aí na casa de vocês, toda casa. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nunca é nós. Ser nós. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E se a gente cair no achômetro, no ego de acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa sozinho, as coisas acontecem bem diante dos nossos olhos e a gente nem percebe, porque o ego ele traz um véu para os nossos olhos que pode estar Jesus escrachado na nossa cara. A gente não vê por conta do ego. Nada do que a gente faz sozinho. Ah, mas eu trabalhei minha vida inteira e eu consegui, eu conquistei, sim. Deus sempre esteve em nós. Deus sempre habitou em nós. Deus cria através de nós. Então, que nesse tempo a gente dê honra a quem merece honra, que é o nosso Pai que nos fez, nos criou, imagem e semelhança dele. E tudo que ele faz, tudo que ele fez e fará é perfeito, ontem, hoje e sempre. No Antigo Testamento, esse tempo aponta para o Sinai, quando Deus entregou a Torá ao povo ali. Deus desceu sobre o monte com fogo, voz e aliança, mas o povo ainda via Deus de fora. A vontade de Deus estava escrita em tábuas. No Novo Testamento, em Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus desce novamente, mas agora com fogo. Ele não fica sobre o monte. O fogo repousa sobre as pessoas. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estavam reunidos esperando a promessa. Bem como fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Exatamente no dia de hoje, aconteceu isso. Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então,
a gente bem sabe que esse tempo aqui, o Cronos, ok, essa marcação aqui é uma marcação de um tempo de uma forma, mas no tempo de Deus, que é o Kairos, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse mesmo dia, há muitos anos atrás, estava acontecendo o dia de Pentecostes, foi o dia que o Espírito Santo desceu, ele foi derramado sobre todas as pessoas que estavam ali. Todos nós. Não é, o Espírito Santo vai ser derramado só na Júlia. Não. Sobre todos, 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 todos. Porque quando a gente se reúne, lembrem-se, gente, não tem como. Todos nós fazemos parte da mesma partícula, da mesma molécula, do mesmo átomo. Todos nós fazemos parte de uma mesma coisa. Então, se um recebe, todos recebem. Ah, mas eu não estou sentindo. Percebam, todas estão recebendo. Todas estão recebendo. E se acha que não está recebendo, olhe para isso. Se não está conseguindo sentir, olhe para isso. Se não está conseguindo perceber, ver, escutar o que está acontecendo, olhe para isso. Mergulha. Porque é impossível não estar sentindo que tem alguma coisa acontecendo nesse tempo. Não tem como não sentir. Alguma coisinha, alguma fagulha. Ai, ai, Jesus. O que antes era escrito em tábuas, agora Deus deseja escrever no coração. De dentro para fora. De dentro para fora. O que antes estava fora, agora Deus está liberando dentro da gente, a partir do nosso coração. Agora começa a fluir de dentro para fora. No dia de hoje, esse Espírito Santo, ele quer fluir de dentro para fora. A gente não precisa ir a um lugar para acessar, ou acessar através do livro, do manual de instrução, acessar através de uma igreja, através de um pastor, através de um padre, não, está sobre todos os filhos, todos os filhos, todos os filhos, porque todos estavam reunidos, todas nós estamos reunidos aqui hoje, todas nós, não tem nenhuma filha aqui que não esteja recebendo algo. Talvez não esteja percebendo, porque talvez não se sinta merecedora, mas nós não somos merecedoras. Nós estamos aqui acessando porque o favor, a glória e a graça está sobre a nossa vida. Nós somos filhas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, todas aquelas filhas que evocarem o nome de Deus. Todas nós, neste tempo, viveremos grandiosas manifestações da glória de Deus na Terra. Pentecostes não é só sobre o fogo, línguas ou manifestação. É sobre salvação, rendição e habitação. Deus quer habitar em nós. O que ainda existe em mim que eu preciso render graças a Deus, render a Deus, entregar a Deus. O quê? Na física fala que a gente não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Vocês já ouviram falar nisso? Deus não consegue habitar onde o ego governa. Não tem como. Eu que sei, eu que faço, eu dou conta, eu consigo sozinha. Não tem como ele fluir através de uma filha assim. Impossível. O que a gente precisa render, entregar no dia de hoje? Para que Deus verdadeiramente habite nesse corpo. Porque Ele quer. Se vocês quiserem. Deus, Ele não quer apenas nos visitar nos momentos difíceis.
Porque a gente só lembra de Deus quando a gente está vivendo um momento difícil. Porque é fácil ser grata quando está tudo bem, tudo certo, tudo alinhado, tudo acontecendo. Só que hoje, Deus quer nos trazer algo mais profundo. Ele quer habitar em nós. Ele quer morar em nós. Ele quer fazer morada em nós. Só que existem coisas ocultas na gente que a gente construiu sem querer querendo com o tempo e a gente resiste a ser amada, a gente resiste a ser abençoada, a gente resiste deixar Deus agir através da nossa vida e a gente nem percebe. As mulheres que já passaram pela jornada da alma conseguem hoje perceber quando estão sendo resistentes à mudança, à transformação, ao novo. A Júlia passou, a Ju passou, a Jennifer passou, Maria Cristina passou, Rafa, Camila, Carolyn, poucas mulheres aqui ainda não passaram pela jornada. E não achem que porque vocês fizeram uma jornada da alma feminina que a vida de vocês vai mudar, porque não muda com apenas uma jornada, ou um curso, ou uma imersão. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E se hoje a gente não está vivendo exatamente o que a gente gostaria de estar vivendo, é porque nós estamos resistindo ao Espírito Santo, a Deus habitar em nós. E hoje é um dia de celebrar porque, meu Deus, caiu a ficha. Deus então não está criando dessa forma. Olha a natureza, olha, o céu está aberto, ele nunca fechou, ele sempre esteve aberto. Olha a natureza, ela é perfeita. Tudo é perfeito. Imagina que Deus ia colocar os filhos deles aqui, os filhos, as filhas dele aqui para passar necessidade, para pagar boleto, para passar trampo. Não. Só que a gente acredita em várias coisas e não acredita que ele quer habitar em nós verdadeiramente, inteiramente, que existe sim o Espírito Santo queimando, às vezes querendo queimar e não consegue, porque a resistência é tão grande de mudar. Muitas aqui às vezes estão passando pelo processo de mudança e desistem no meio do caminho porque incomoda. É claro que incomoda. Deixar quem a gente acredita ser e deixar Deus ser através da gente, claro que incomoda. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque poucos persistem, poucos permanecem no caminho, na jornada que nunca termina. Não vai ser um encontro no tempo de mesa que vai mudar a nossa vida. É um encontro genuíno com Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E hoje é um dia de celebrar. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra, me revela, queima essa resistência de aceitar, eu sou filha, mas tem gente que precisa mais. Todos nós, todos nós somos filhos. Não existe o filho que precisa mais e o filho que precisa menos. Todos nós estamos aqui para viver abundância, para prosperar, para acessar as nossas promessas, para viver o que mais maravilhoso está disponível para nós nessa experiência aqui. O que a gente está resistindo? O que vocês estão resistindo? Eu senti perfeitamente, não sei vocês, mas dores no meu corpo, dores físicas essa semana. E eu percebi a resistência. Quem me conhece aqui, quantas jornadas eu já fiz? Várias, nem me lembro mais quantas. Quantas imersões, quantos cursos. Às vezes a gente faz vai no culto na igreja uma vez na semana e acha que, deu, mudou minha vida, transformou, não.
Deus transforma, Deus capacita, Deus nos mostra, o Espírito Santo nos guia. Se a gente estiver aberta, sem resistir ao processo, sem resistir à mudança, permanecendo. Porque a jornada, ela não é sobre perfeição, é sobre permanência. É permanecer independente de qualquer coisa. E nada dói para sempre. Dói no momento do processo, da transição, e depois passa. Só que muitas de nós, às vezes, começa a doer e para. Não é para mim, eu não consigo. Claro que não é para ti, tu não consegue. O teu ego, ele sempre vai falar isso. As tuas crenças sabotadoras, elas sempre vão falar isso. Não é para ti, para com isso, é loucura. Só que hoje, o céu está aberto. E Deus está falando para todos os filhos e filhas dele. Todos merecem, todas merecem viver o melhor nessa terra, as melhores experiências, os melhores encontros, as melhores comidas, as melhores viagens. E se tu não consegue acreditar nisso ainda, aproveita esse céu que está aberto hoje e entrega o coração, rende o coração a Deus. Pai, eu quero sentir, eu quero viver esse novo tempo. Eu me rendo para viver esse novo tempo. Eu me entrego, mesmo que a minha mente esteja lutando aqui e agora. Olhando para o como, porque a mente fala como eu vou fazer, como é que vai ser, como assim que eu não estou aqui para pagar boleto, mas como assim que eu sou filha, e como assim que eu estou vivendo como órfã. Tem muitas aqui que estão vivendo como órfãos, tem muitas aqui que estão mortas e não sabem. E não é morta no sentido, morri para mim e viver, estou vivendo para Cristo, é morta, morta mesmo, em vida. Vivendo como órfão, sobrevivendo todos os dias, preocupada diariamente, 24 horas por dia. Imagina que Deus vai habitar numa mente, num coração que passa 24 horas preocupado em pagar boleto e em como é que vai ser e como é que não vai ser. Nesse tempo, Deus, ele não vai trazer coisas de fora. Ele não vai trazer mensagens de fora, ele quer falar de dentro de nós, através do nosso coração. Ele quer tomar as rédeas da nossa vida, só que a gente não deixa. A gente resiste a entregar o controle 100% da nossa vida para o nosso pai. Imagina que o próprio criador dessa máquina, ele quer pegar o controle e ele quer conduzir, só que a gente fica assim, ó, não, porque se eu soltar, como é que vai ser? Se eu parar de controlar minha vida, como é que vai ser? Se eu parar de controlar meu marido e meus boletos e minhas coisas, como é que vai ser? Daí dói, daí sofre. Só dói, só sofre porque tá segurando o controle do jogo. O controle do jogo não é nosso. Nós somos os avatares. Nós somos as pecinhas no tabuleiro. Quem mexe é ele, só que a gente tá querendo se mexer sozinha. É como se tivesse um jogo de xadrez agora na nossa frente e a gente mesmo é a pecinha ali e a gente mesmo quer se mexer no jogo. Não tem como. Ele criou tudo, todas as coisas. Ele sabe como cada pecinha deve se mover, se mexer, o que deve fazer, como deve fazer. Eu só preciso entregar. Ó, pai, toma o controle da minha vida, eu não controlo mais nada. Eu me rendo. Toma aí. Como é, como é que eu sigo aí? Me dá o manual de instrução do jogo. Manual de instrução do jogo. Manual de instrução do jogo. Tem muitas instruções aqui. É só seguir o manual de instrução do jogo, entregar o controle na mão de Deus e deu. Parece fácil? Parece simples? E é. A gente que é difícil. Aí daí a gente fala assim às vezes, nossa, como é difícil. Não, as coisas não são difíceis, as coisas são muito fáceis. Só que a gente que é difícil, a gente que complica tudo.
É como tomar água para o bom funcionamento dos nossos órgãos. Tem pessoas que gastam rios e rios e rios de dinheiro para tratamentos, medicamentos, quando o princípio de todas as coisas está através de tomar uma água, 2 litros de água por dia. Água que é fonte da vida. Nosso corpo é feito de 70% água. É assim que Deus quer habitar em nós, é simples. Minha filha, só entrega o controle da tua vida. Para de ficar se preocupando, porque uma mente pré-ocupada, ela pré-ocupa um espaço que deveria ser meu, porque eu sou o dono do jogo. A mente racional, sumiu os rostinhos de vocês aqui, eu creio que deu uma caída na internet. Mas a mente racional, quando a gente fala eu sou racional, eu vejo racional, eu sou racional, enfim, é uma mente que ela está ainda conectada ao passado. A mente celestial, ela vive no presente. A mente divina, ela habita no aqui e agora. Então, mulheres, se vocês costumavam falar, eu sou racional e lógica, não, tu não é. Ser racional e lógico é da tua antiga natureza, da tua velha vida. Agora o nosso papel é deixar Deus fluir através de nós. Ele quer criar através de nós, ele quer manifestar através de nós. Hoje tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Tem algo grandioso acontecendo hoje. Perguntem para vocês, qual é a história que Deus escreveu sobre a minha vida? E entreguem essa história que vocês contam. Entreguem essa história. Essa história é uma mentira. Estão acompanhando até aqui? Esse tempo que a gente está entrando, não tem como ir com um monte de bagagem que a gente ainda está carregando. Deus não consegue fluir através de um coração que carrega culpa, ressentimento, amargura, mágoa, falta de perdão, vergonha. Tem como. Lembrando que a gente não tá aqui falando que a gente tem que ser perfeita. Mas, se a gente não render o nosso coração e entregar o nosso coração ao dono dele, que não é o nosso marido, não são os nossos filhos. Tem mulher aqui que o coração não é de Deus, é dos filhos. Não é de Deus, é do marido. Não é de Deus, é do trabalho. Não é de Deus, é da casa, das coisas. Onde está o seu coração hoje? Onde está o seu coração hoje? O dia de Pentecostes é o céu descendo sobre as pessoas disponíveis. Muitas vezes a gente fala que está disposta e disponível, mas a gente só está falando da boca para fora, porque chega na hora de parar de se preocupar, soltar o controle das coisas, soltar o controle dos ambientes, das situações, do marido, parar de viver de condição, com aquela frase pavorosa, se Deus quiser, eu vou fazer um dia. Aqui nunca vai acontecer. Deus já quis, Deus já abençoou, Deus já liberou, Deus já autorizou. Só que a gente não acredita.
E quem não estiver alinhado ao que realmente está acontecendo nesse tempo, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Já tem gente ficando para trás. Vocês querem ficar para trás? Eu não quero. E eu falei, eu declarei aos céus. O que tiver que ficar para trás, o que tiver que ser mostrado, o que está em oculto, pode trazer, Espírito Santo. Eu vou aproveitar esse dia de hoje e eu vou entregar. E eu vou deixar o que precisa ser deixado. Intencionalmente. Abrir a boca e falar. Aproveitar esse céu aberto. Não foi à toa que eu fui direcionado para fazer o tempo de mesa aqui, nesse céu aberto. Porque o céu está aberto. É nesse tempo. Chegou o tempo. A gente sempre falava. E nem começou. E nem começou. E nem começou. Já começou. Está acontecendo. O céu desceu. Naquele dia. Neste dia. Neste dia. Para que a vontade de Deus não fosse apenas conhecida, porque a gente conhece a vontade de Deus, a gente já leu sobre a vontade de Deus, a gente fala sobre a vontade de Deus, mas hoje marca o tempo de nós vivermos a vontade de Deus. Pegaram? Pegaram ou não pegaram? A gente falava sobre as promessas, a gente ouvia as promessas. Hoje marca o dia e o tempo que nós passaremos a viver as promessas. Viver a história que Deus escreveu para a nossa vida. Viver um tempo onde o que a gente fala está alinhado ao que a gente faz. Porque muitas mulheres aqui sabem mais de Bíblia, inclusive, do que eu. E vive. O dia de hoje marca isso. Deus, ele não tá nem aí para coisas escritas e coisas externas, não tá nem aí. O que realmente um pai quer por filho é que ele viva a vida, que ele desfrute da vida, que ele experiencie a vida. Nós estamos vivendo a palavra ou a gente só sabe a palavra? Esse é o convite para o dia de hoje. Eu estou falando a palavra, os versículos lindos, eu conheço tudo do que está escrito ali, ou estou vivendo as coisas que estão escritas ali? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de mesa precioso. Quero te agradecer por nos trazer essa mensagem no dia de hoje, porque realmente chegou o tempo das filhas que vivem a palavra, não apenas falam a palavra. Chegou o tempo onde a manifestação do reino será palpável. Nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos manifestar. Porque a gente vai parar de falar e vai começar a viver.
A gente vai parar de querer fazer as coisas e vai apenas ser. O convite para esse tempo é o ser. Porque quando nós sabemos quem nós somos, aí começa o processo, aí começa a verdadeira caminhada. Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente vai continuar sendo as mesmas filhas que sabem de tudo e não aplicam nada, não vivem nada. Hoje é um dia de celebrar, celebrar a vida, celebrar a vinda do Espírito Santo, que estava sobre todos, todas as casas, todas que estão aqui reunidas, todas, todas, todas estão recebendo algo poderoso no dia de hoje, ativando coisas poderosas no dia de hoje. Todas nós, todas aqui são filhas. Não existe nenhuma mulher que está aqui conosco hoje que não é filha de Deus. Chega, chega de ficar fazendo oração de pedinte, de órfã, porque se Deus quiser, porque um dia, não, o dia é hoje, a hora é agora. É agora, é no dia de hoje que nós devemos celebrar a vinda dele. Ele quer habitar em nós e quer fazer coisas através de nós, ele quer criar através de nós. Imagina que o nosso próprio pai iria nos colocar aqui para passar trampo. Não! Essa não é a história que ele escreveu para nossa vida. Tudo sim foi necessário que a gente viveu até ontem, até hoje de manhã, mas a partir de hoje, a partir de agora, está aberto um novo tempo sobre as nossas vidas, onde Deus ele vai habitar sim, porque a gente compreendeu o que está acontecendo. Chega de eu querer mandar, eu querer governar, ele quer governar através de mim. Ele nos fez, nós, a imagem e semelhança dele. Ele quer criar, ele quer manifestar através das nossas vidas. Que a preocupação e o como será feito não sejam mais os nossos questionamentos. É, pai, eu sou livre para criar, eu me coloco aqui livre, o que a gente vai criar juntos hoje? O que nós vamos fazer juntos hoje? Pai, eu sei que eu sozinha não consigo, me capacita. Em ti eu me capacito, em ti eu sou boa. Em ti eu amo, em ti eu me alegro. Que a gente não seja mais as filhas que buscam estar momentos de felicidade, que isso não existe, isso passa. Esse tempo está nos convidando para sermos coerentes à mensagem, que nós sejamos coerentes à mensagem, que as nossas ações, as nossas escolhas estejam alinhadas ao que a gente acessa, porque saber e não fazer é igual a zero. Que nós sejamos instrumento da manifestação dele. A gente pode escolher, nós somos livres, nós somos filhas. A gente pode escolher resistir e permanecer na antiga versão, ou a gente pode aceitar e liberar. Deixar as coisas acontecerem através da nossa vida e permanecer neste novo caminho que está sendo nos mostrado agora. Se der vontade de desistir, descansa. Porque o desistir não é da filha amada. A filha amada não desiste, porque nele ela é forte, nele ela é corajosa, nele ela persiste, não porque é perfeita, porque não existe isso. Nele nós somos perfeitas, mas aqui, nessa versão, a gente tem algumas coisas para ajustar. E quando a gente reconhece, Pai, diante de ti, eu tenho coisas para ajustar. E nesse novo tempo, eu deixo a minha resistência para trás. E eu entrego, Pai, declarando aos céus e terra como igreja, eu entrego essa resistência que eu tinha, o controle que eu tinha.
de viver essa nova vida que o Senhor está nos trazendo, o Senhor está nos mostrando nesse tempo. Que o Espírito Santo queime não somente o meu coração neste momento, assim como esse sol que eu estou sentindo queimar as minhas costas, que queime também os corações de vocês. Que vocês recebam nas casas de vocês o mesmo fogo do Espírito Santo que eu estou sentindo neste momento, aqui e agora, que vocês sintam aí, na casa de vocês, no trabalho de vocês, onde vocês estiverem. Porque está acontecendo. Está acontecendo. Vocês não percebem? Está acontecendo. Não vai acontecer. O futuro não existe. Está acontecendo aqui e agora. Hoje. Hoje está acontecendo. Hoje o céu está aberto. Hoje está acontecendo. Hoje é o dia de celebrar. Hoje é o dia de se alegrar. Porque nós somos filhas amadas. E a filha amada, ela descansa. Só. E nada mais. E não é um descansar coçando de perna pro ar. Não. É um descansar com a certeza, a fé, a convicção plena que tudo está em ordem. Nada foge do controle dele. E se está fugindo é porque nós estamos resistindo a entregar o controle da nossa vida para ele. Que não sejamos nós, as filhas que falam que conhecem Jesus e não vivem nesta verdade nesse tempo. Porque a filha que anda na verdade, ela não se preocupa com nada, porque em fé tudo já se resolveu. Tudo já se resolveu. Não vai resolver lá. Está sendo resolvido aqui e agora. Que nós sejamos a palavra vida neste tempo, não falada. Que nós sejamos, vou falar novamente, a palavra vivida neste tempo e não a palavra falada. Porque falar, qualquer pessoa pode falar. E nesse tempo não haverá espaço para pessoas que falam e não vivem. Muitas coisas estão caindo, muitos castelos estão desmoronando, muitos lugares estão ruindo neste tempo. Abram os olhos de vocês, percebam. E quando vocês fecharem os olhos de vocês para esse mundo físico, para enxergar além, enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, peçam, sejam intencionais. Pai, o que eu não estou vendo, o que eu não estou percebendo neste tempo que está acontecendo. E ele vai mostrar. Ele mostra tudo. Não há nada que uma filha peça ao pai que o pai não entregue, não mostre, não revele. Ele está o tempo todo em nós, com a gente. O tempo todo. Ele nunca esteve longe, ele sempre esteve perto, ele sempre esteve aqui agora. Percebam. Perceber é sobre perceber. É palpável. Palpável. Tá acontecendo. Obrigada, Jesus, por esse tempo abençoado que nós tivemos. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que esteve aqui até agora. Obrigada, Jesus, eu honro, agradeço por esse tempo de mesa abençoado que me ensina tanto. Ministra no meu coração e ministra também nos corações de todas as filhas que estão aqui. Que hoje nós celebremos esse dia abençoado, esse dia que marca um novo tempo, um tempo onde nós vamos viver a palavra. Que nós seremos as filhas que vão manifestar, que manifestarão a glória, que vão criar coisas novas para esse tempo, porque tudo já está disponível. Tudo já está disponível, as promessas estão todas disponíveis. Qual é o movimento que nós devemos fazer neste tempo para acessar essas promessas? Obrigada, Jesus, por essa sexta-feira, por esse dia maravilhoso. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa mensagem, obrigada, Pai, por esse alimento espiritual que foi liberado para as nossas vidas hoje. Que em nome de Jesus nós possamos ver com os teus olhos. A gente pode escolher, sim, ver com os teus olhos no dia de hoje, Pai. E perceber, sentir, tocar
tudo que está acontecendo nesse dia de hoje. Obrigada mais uma vez, Pai. Nós não nos cansamos de agradecer por tantas coisas maravilhosas que nós estamos vivendo nesse tempo. E embora a nossa mente muitas vezes queira brigar com a gente consegue sim perceber que tem algo novo acontecendo, algo novo sendo liberado para esse tempo. É só tomar posse, pegar o que é nosso, que sempre foi nosso por direito, só que a gente não acreditava. E a gente resistiu durante muito tempo. Chegou o tempo de parar de resistir. Que a sabedoria divina, que a gente se deleite no dia de hoje com essa sabedoria divina que está acessível para todas as filhas. Peça e será atendida. Mas não peça como uma órfã pedinte. Peça como filha. Pai, me dê sabedoria para discernir esse tempo de hoje, esse dia de hoje. Pai, me dê sabedoria para lidar com as coisas que eu não sei lidar. Pai, me capacita, porque eu sozinha não consigo. Eu não quero mais ser a Mulher Maravilha. Vai, declara aos céus, abre a tua boca e fala. Boca fechada não entra mosca e também não acessa muita coisa. É através da palavra que muitas coisas são acessadas. Foi através da palavra que Deus criou todas as coisas. A tua boca fechada, filha amada, não vai manifestar nada. Pensar, mentalizar, não vai mudar a tua vida. Agora, quando tu abrir a tua boca e falar, muita coisa vai começar a mudar. E não pare de fazer porque tu não tá percebendo as coisas acontecendo. Não pare de falar porque tu não tá vendo as coisas como tu gostaria de ver. Permaneça. Permaneça em fé, convicta que as coisas estão em ordem. E tudo vai mudar. Não tem como não mudar. Obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. 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 Glória a Jesus, né? Obrigado, Cris, pela essa palavra maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Eu amo vocês. Obrigada.